Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Então, agradeço a Deus, né, porque nós estamos mais um dia aqui, mais um sábado, fazendo, né, estudando mais uma lição do estudo das epístolas gerais. Hoje nós chegamos na nossa 8ª aula, né? Então, a segunda parte da primeira epístola de João. Isso tem nos trazido muita alegria, né? Tem nos trazido bastante entendimento, constrangendo o nosso coração, né? E isso, né, é o que fala, né? É a palavra, né? Que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Nós conseguimos colocar, né, em prática todos esses ensinamentos, né? Nós deixamos de ser ouvintes e passamos a ser praticantes. Por isso eu agradeço a Deus, né, que o Senhor alcance cada um que está nos assistindo nessa aula, onde estiverem, em suas casas, seus trabalhos, né, onde estiverem ouvindo, vendo essa ministração, né, que o Senhor possa estar mesmo dando entendimento, se revelando através da sua palavra, e que o mais importante, né, como eu falei no começo, né, que nós possamos colocar em prática, né, que o Senhor abençoe cada um, guarde, e que o Senhor possa estar mesmo nos dando entendimento e revelação dessa palavra. Amém, queridos? Então nós estamos chegando na segunda parte, né, da primeira epístola de João, é a 8ª aula, né, as epístolas gerais, fé, esperança e amor. Então estamos chegando ao fim, né, de esse estudo, né, e hoje nós estudaremos, né, 5 tópicos nessa aula. A primeira, permanecer em Cristo. Segunda, lembrança da mensagem divina. 3, falsos profetas. 4, amor verdadeiro e fé vitoriosa. E 5, testemunho e a confiança que temos. Com o firme propósito de exortar a manter a fé e uma vida santa, o apóstolo João continua combatendo as doutrinas falsas, mostrando que é impossível permanecer em Cristo e no pecado ao mesmo tempo. Sua fórmula para julgamento nesse caso é: todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. 1 João capítulo 3, versículo 10. Também ensina que, demonstrado pela sua morte em nosso lugar, o amor de Cristo deve ser o supremo exemplo do nosso amor, que na mesma maneira, né, é demonstrado através do nosso cuidado com o próximo. É tolice e engano uma pessoa dizer que ama a Deus, mas odeia seu irmão. O apóstolo acentua a verdade espiritual da vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé esta que se baseia no Senhor e se manifesta naquele que é nascido de Deus. No último capítulo, o discípulo amado nos ensina acerca do duplo testemunho tríplice: um testemunho do céu, a trindade, um testemunho da terra, o espírito, a água e o sangue, unânimes num só propósito, né? Juntos testificam de Cristo. João termina a carta lembrando seus leitores que Cristo é o verdadeiro Deus e vida sempre eterna. Também adverte a igreja a guardar-se. No grego o sentido é guardar continuamente dos ídolos. Notaremos que essa epístola não tem como escopo evangelizar. Seu objetivo é o de encorajar e admoestar os salvos nas preciosas verdades da fé cristã. E nesse começo, nessa primeira parte, né, a partir do capítulo 3, né, da primeira epístola de João, ele nos ensina como permanecer em Cristo, né? E através, né, do grande amor do Pai, onde está em 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 6. 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Fala assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conhece a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei,
porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Amém? Então o apóstolo inicia, esse capítulo falando acerca do grande amor do Pai. Este amor que é puro, santo e constante, a ponto de Deus nos chamar seus filhos. Esse parentesco envolve certos problemas. O mundo não os conhece e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. João, no entanto, explica as razões disto. Seu mundo não conheceu o nosso progenitor espiritual, como é que vai conhecer seus filhos? Um dia seremos semelhantes a ele, pois o veremos face a face, na sua exata perfeição. Por sermos filhos, desfrutamos de benefícios. Enquanto estamos aqui na terra, ele pode nos purificar de todo pecado. Aquele que é nascido de Deus descansa na esperança de sua vinda. Seus atos e seu falar refletem a pureza do Pai. Outra bênção que João aponta é que quem é nascido de Deus não vive cometendo pecado. Isso não significa que os filhos do Altíssimo sejam perfeitamente santos em todos os aspectos. A mensagem aqui é que o crente não vive cometendo pecado, pois já não encontra prazer nisso. Não se compraz na prática do pecado, mas foge dele. A pessoa que nasceu de novo não se harmoniza com a vida pecaminosa, tendo seu prazer na lei do Senhor e em fazer a sua vontade. Isso também não quer dizer que o crente seja perfeito, que não peque mais. Porém, através do Espírito Santo, sua maneira de viver é bem diferente da vida de outrora, pois ele se inclina à prática da justiça. O homem que não conhece o Salvador encontra prazer no pecado, enquanto que o crente em Cristo procura crescer em santidade. O pecador é um transgressor da lei divina, desobediente e rebelde. Isso porque não tem conhecimento daquele que veio para resolver para sempre o problema do pecado. Nele não há trevas, e os que andam com ele já saíram das trevas para a luz. Oh, glória! Mas percebam, logo disso, em 1 João 3, 7 e 10, ele fala para a gente, para não sejais enganados. Filhinhos, não vos dei deixar enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, você não pode viver pecando, pois é nascido de Deus, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, o amado nesses versículos diz respeito aos filhos de Deus, em contraste com os filhos do diabo. João parte do princípio da justiça, enfatizando, como fez no versículo 29 do capítulo anterior, que Deus é justo, então o homem que pratica a justiça também é justo. O homem que pratica a justiça também é justo, é de Deus. Justiça, nesse sentido, significa retidão e conformidade com o bem e o direito que emana do caráter justo do Senhor. Vejamos o que diz o versículo 9. Não pode viver pecando. A divina semente no crente guarda-o de pecar. Em outras palavras, aquele que é gerado de Deus não vive na prática do pecado. Todavia, o homem, segundo o diabo, é bem diferente. A semente que nele está é satânica e não divina. Seu pai vive pecando desde o princípio. Versículo 8. Os filhos, então, não podem praticar bem e as suas vidas desconhecem o amor. Não reconhecem a soberania de Deus, são insensatos, prestam obediência ao rei das trevas. Ignoram que o Senhor veio para exterminar o pecado e para destruir o reino do maligno. A semente diabólica que está neles produz somente tristeza, mágoa, corrupção da alma, do espírito e também do corpo. O resultado final é a destruição física e espiritual, a menos que se arrependam e voltem-se para Cristo em tempo. Espiritualmente, o homem sem Deus está sempre descendo, enquanto o homem de Deus está sempre subindo. Um dia se dará a total separação. Um irá sofrer eternamente no inferno, porque escolheu o caminho da perdição, e o outro irá para a glória eterna, porque escolheu andar com Deus. João declara que é fácil verificar quem é de Deus e quem é do diabo.
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. 1 João 3,10. As conclusões finais são: os filhos do maligno continuam na prática do pecado, os filhos de Deus praticam a justiça. Nessa segunda parte, que vai de 1 João capítulo 3, versículo 11 ao versículo 24, Paulo nos remete à lembrança da mensagem divina. Amemos uns aos outros. 1 João 3, 11 e 12. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E porque o assassinou? Porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos justas. Em 2:22 lemos: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. O que eles tinham ouvido desse princípio, né? A resposta está em 3:11, que nos amemos uns aos outros, né? Caim é um exemplo, né, de que alguém que alimenta o ódio originado por inveja, né, seu ódio fez ele assassinar, né, o seu irmão Abel. E isso porque suas obras eram más e a de seu irmão justa. Trata-se de uma ilustração mostrando o quanto o mundo nos odeia. Não sejamos, pois, como Caim, mas amemos-nos uns aos outros. Em 1 João capítulo 3, versículo 13 e 14, ele fala que o mundo odeia os salvos, né? O mundo odeia os salvos, né? Vamos ver aqui o que a palavra fala. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então, o fato de o mundo odiar os salvos não deve nos deixar perplexos. Cristo não ficou surpreso ao enfrentar esse tipo de ultraje. O salvo logo percebe que os descrentes guardam ira para com ele. Por quê? Porque ele é um aguilhão penetrante em suas consciências. A vida do crente lhe diz que precisam se arrepender e mudar de rumo. Devemos sempre e liberalmente amar nossos irmãos e também aqueles que nos odeiam, orando por eles para que alcancem a salvação, né? Então, provavelmente também, né, vocês já ouviram, né? O cara era um noida, né? O cara era um lixo, né? O Senhor se converte, né, ao domínio do Senhor Jesus, né? O Espírito Santo limpa toda a impureza do que era a vida dele. E aí, dali um tempo, né, alguém que andava com ele, que continua na mesma situação, né, olha para o cara e diz assim: mas o cara precisava, o cara não precisava se tornar crente, né, para ter mudado, né, era só ter vergonha na cara, né? Mas não, nós sabemos, né, que a libertação, né, conhecereis a verdade vos libertará, né, e que somente através do Espírito Santo de Deus, que nos convence do nosso pecado, né, que traz para nós, que nos convence da justiça de Deus, né, é Ele, somente através dele, né, que nós possamos ser libertos totalmente, né, e verdadeiramente, né, porque a gente muitas vezes vê que as pessoas estão num vício, e quando elas até saem daquele vício, mas elas vão para outro vício. Isso quer dizer que elas não foram libertas totalmente. Já em 1 João, capítulo 3, versículo 15 e 16, ele fala sobre assassino. 1 João, primeiro epístolo de João, capítulo 15 e 16, fala assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Dizemos que assassino é uma pessoa que mata sangue de fio e estamos certos. João, entretanto, apresenta outro tipo de assassino, aquele que odeia seu irmão. Ódio é o oposto de amor. Por isso, o Filho de Deus não deve deixar o ódio penetrar na sua alma. Sabemos que aquele que odeia uma pessoa pode por fim matá-la. O ódio é um sentimento que aumenta ao ponto de conduzi-lo ao descontrole. Não havendo uma intervenção urgente e final, o resultado é o assassinato de uma criatura de Deus. O ódio começa no coração, internamente, mas se manifesta em atos
abomináveis, quer dizer, se manifesta externamente. Nem todos aqueles que odeiam matam as pessoas que são seu objeto de ódio. Porém, o apóstolo está mostrando que o ódio é uma coisa muito perigosa. Precisamos tomar muito cuidado para não entregarmos nossos corações a este pecado tão dominador e destruidor, que conduz a consequências extremamente desastrosas. Mesmo que não chegue a tirar a vida da outra pessoa, em sua mente pode matá-la. A única coisa que pode conter o ódio é o amor. Por isso temos que estar sempre repletos do amor do Pai. Esta é a nossa garantia contra o ódio e talvez uma atitude descabida, como um assassinato. Então a gente tem que cuidar. Jesus mesmo fala, os ensinamentos vêm de Jesus. Jesus fala que primeiro, não matará, a gente não era não matar mesmo, não assassinar, mas Jesus falou, que dava um novo mandamento, que aquele que só pensasse mal do seu irmão, odiasse seu irmão, seria um assassino, já estaria condenado. E mais uma vez aqui, na primeira epístola de Paulo, nós vemos essa exortação, para nós nos lembrarmos sempre disso. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18, Paulo fala do amor de palavras e o amor verdadeiro. Tem diferença do amor de palavras, aquele que só fala, e um amor verdadeiro. Vamos ver aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Toda pessoa pode aprender a pronunciar as palavras eu te amo, mas sozinha essa frase não representa nada. O crente que tem recursos e que pode ajudar o seu próximo, mas não o faz, está revelando que não ama seu irmão. Portanto, o amor do Pai não está nele. Frases enfeitadas e palavras polidas e bonitas nunca tomarão o lugar de um ato amoroso, voluntário e expressivo. O amor verdadeiro emana de um espírito consagrado ao Senhor. Quando temos amor, sacrificamos a nós mesmos quanto a bens e conforto pessoal para ajudar os menos favorecidos. Tal sacrifício tem suas recompensas, pois Deus proverá o que nos é necessário, especialmente quando, por causa da nossa presente situação, parece impossível darmos a outro aquilo que ele necessita. O texto, em 1 João 3,18 diz: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato de verdade. Então, assim, quantas pessoas a gente conhece, que falam, que amam as pessoas, amam os irmãos, mas isso é só da boca para fora. Ou nós mesmos, falamos, Então, assim, quando ele diz para nós amar, nós temos que amar mesmo, não só em palavras, Então, não adianta nós só falarmos. Não adianta nós só lermos a palavra de Deus e nós a gente não ter ação. Não adianta nós só orarmos e não termos ação. A palavra oração é orar e ação, oração. Então, nós temos que orar e ter ação. Não só orar e ficar esperando que Deus faça tudo. Porque tem coisas que são da nossa parte que nós temos que fazer. Deus falou para Josué que quem ia batalhar lá, quem ia vencer todos os inimigos, para eles tomarem posse da terra prometida, Mas o que ele falou? Ser forte e corajoso. Marche. Então ele teve que marchar, ele teve que ser forte e corajoso e marchar. E Deus entregou a terra prometida para eles. Na primeira epístola a João, capítulo 3, versículos 19 e 24, ele fala do coração tranquilo. Meu Deus, como a gente quer muitas vezes ter esse coração tranquilo, E como se dá nisso? E nisso conheceremos que somos de verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que criamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conheceremos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu.
Então, né, o coração, né, ou espírito tranquilo reflete paz com Deus. Quando nada nos acusa, quando o próprio soberano nos assegura que tudo está bem, o coração descansa tranquilo, sereno e calmo. O crente nesse estado pede o que necessita a Deus e Deus supre. Né? Por quê? Porque está vivendo em obediência ao seu mandamento, crendo no nome do Filho, demonstrando amor por todos e fazendo perante o Senhor o que lhe é agradável. Né? Vejamos, segundo o texto bíblico, né, a lista de bênçãos reservadas a esse tipo de crente, quem tem um coração tranquilo. Né? Primeiro, um coração tranquilo. Né? 1 Pedro 3,19. Segundo, coração que não acusa, ou consciência limpa. 1 João 3,21. Né? Se, né, a nossa consciência nos acusa, nosso coração nos acusa, né, isso quer dizer que nós não estamos com a consciência limpa. Né? Então quer dizer que nós não estamos com o coração tranquilo. Né? Terceiro, confiança diante de Deus. 1 João 3,21. Quarto, suprimento de suas necessidades, de nossas necessidades em resposta às suas petições. Né? 1 João 3,22. Muitas vezes nós pedimos, né? Mas nós mesmos não acreditamos naquilo porque o nosso coração nos acusa. Né? Nós pedimos muitas vezes algumas coisas para Deus que nós não alcançamos aquilo porque nosso próprio coração nos acusa. Nosso próprio coração não tem fé que aquilo pode se formar, né? Que pode acontecer. Quinto, permanência em Deus. 1 João 3,24. Sexto, permanência de Deus nele. Então, quer dizer, nós permanecemos em Deus e Deus permanece em nós. 1 João 3,24. E o Espírito lhe é concedido. 1 João 3,24. Isso sim que é viver. Né? Quando muitas vezes a gente começa a olhar, a gente começa a ler as Escrituras, a gente começa a ver isso, a gente vê como distante a gente está, na verdade. Será que você hoje pode dizer que você tem um coração tranquilo? Você tem uma mente tranquila, que não te acusa? Né? Que eu tenho total confiança, né, de todas as promessas que Deus tem na minha vida? Né? Então, muitas vezes não são todos os dias. Tem dias que nós estamos super tranquilos, super confiantes. Mas já na primeira pedrinha, no primeiro obstáculo que nós temos, no dia, né, nosso coração para de estar tranquilo. Então nós temos que viver isso. Como ele diz, nós temos que viver essa palavra. No terceiro, né, no terceiro texto que nós leremos hoje, né, ele fala dos falsos profetas, né, que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 ou 6. Né? Então, né, em 1 João, capítulo 4, versículo 1 e 2, ele fala dos provai os espíritos. Provai os espíritos, não quer dizer que tem mais de um espírito. No capítulo 4, versículo 1, fala assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Né? Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que Deus confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. Né? Então, primeira coisa, né? Nós temos, nesses versículos, temos um assunto vital para a vida da igreja do crente individualmente. Trata-se de provar os espíritos, isto é, averiguar sua procedência. João percebera que alguns crentes estavam aceitando qualquer ensino e também qualquer manifestação espiritual. Deste modo, influências e doutrinas nocivas que pareciam certas e justas estavam destruindo a fé cristã. Muitos na igreja estavam recebendo de braços abertos os falsos profetas sem antes verificarem se eram ou não falsários. O apóstolo estava alertando por ação do Espírito Santo os crentes de seus dias e de todas as épocas para que fossem cautelosos nesse sentido. É possível sim os crentes serem enganados pelo inimigo. Daí Deus ter guiado João a escrever essa mensagem. O perigo continua em nossos dias. O apóstolo, amados, adverte: não deis crédito a qualquer espírito. Isso envolve a pessoa do enganador, sua doutrina, seus princípios e seus ensinos. Provai, testai, examinai, verificai os espíritos. Eles podem ser provados segundo um critério que considera a maturidade, a sabedoria e a graça do crente pela palavra de Deus, pelo fruto e pelos dons do Espírito. Então nós temos que ver aqui, como nós vamos provar esse Espírito para ver se vem de Deus. Primeiro, nossa maturidade. Nós somos maduros? Ou nós somos filhos, né? Filhos que ainda bebem leitinho,
ou já somos filhos maduros que já podem comer uma feijoada, né? A sabedoria, né? Então a sabedoria, o conhecimento que nós temos, né? A sabedoria que vem de Deus, e a graça do crente pela palavra de Deus e pelo fruto de dons dos Espíritos. Então os dons dos Espíritos, né, também nos ajudam a ver se esse Espírito provém de Deus ou não provém de Deus, né? Então por que provar os Espíritos? Encontramos a resposta, né, em duas razões. Primeiro, para ver se procedem de Deus. E segundo, porque muitos falsos profetas têm se proliferado pelo mundo afora, né? Então isso continua hoje em dia, né? Essa semana mesmo, né, o pastor Juarez me mandou ali uns negócios que está acontecendo lá em Apiúna, né, umas pessoas aí com umas doutrinas aí sobre o nome de Deus, né, que só quem falar o nome verdadeiro de Deus vai entrar no céu, né, e na verdade, né, a palavra diz, Deus fala ouvir, né, ouvir quem? Ouvir a Deus, ouvir a Jesus, porque o único caminho a Deus, o único caminho à salvação, o único caminho para a salvação é Jesus. Então o nome que importa sobre todos os nomes é Jesus. Ah, Deus tem um nome? Tem, mas nós não sabemos qual é o nome de Deus. A gente fala Jeová, Yahvé, Javé, daí tem um monte de nomes, Elohim, né, um monte de nomes aí, né, mas o nome verdadeiro de Deus, né, nós não sabemos na verdade. Né? Por quê? Porque o nome de Deus a gente não consegue pronunciar ele. Né? Então a gente vai conseguir saber quando é que nós vamos chegar a conhecer o nome de Deus. O dia que nós formos para a glória, o dia que nós estivermos frente a frente, que nós pudermos olhar para a face de Deus. A gente até pode perguntar para Senhor, qual é o teu nome? Daí ele vai falar o nome para nós. Tá? Tudo isso são doutrinas falsas, de falsos mestres, aí pessoas que estão ali, né, buscando uma coisa que não condiz com a palavra, não condiz, né, com o Novo Testamento, né? Então assim, é doutrina, tá? E onde é que está essa doutrina? Dentro da igreja. Quem está falando isso são irmãos que estavam na fé andando dentro das igrejas. Tá? Então assim, estão se deixando levar por falsos mestres e falsos profetas, né? Só existe um caminho a Jesus. Então qual é o nome que está acima de todo nome? É o nome de Jesus. Tá? Ah, mas o nome de Jesus está acima de Deus? Não. Né? Mas Deus entregou para Jesus, né, a terra, todo o universo, né, e inclusive o julgamento. Não é Deus que vai julgar, vai ser Jesus. Jesus vai ser o nosso advogado. Né? Então, tudo isso provém. E por quê? Né? Porque são pessoas fracas, né? Pessoas que não estão ali alicerçadas na palavra, né? Então não conhecem, vivem ainda só de leitinho, vivem só de pregação de internet, não que não seja boa, tem pregações que são muito boas, tá? Mas só de pregação de internet, daí assistem aquilo que querem, né? Escutam lá a pessoa falar, mas não vão nas escrituras ver se aquilo é verdade, né? Então tudo isso, né, para ver isso há 2000 anos, há quase 2000 anos atrás, Paulo já estava falando disso. Jesus já tinha falado disso, que ia acontecer. Jesus falou que ia acontecer. E Paulo reiterou. E continua acontecendo ainda hoje. Né? E hoje, né, com tanta fonte de informação, ainda o povo ainda se deixa, né, a enganar. Né? Por quê? Porque eles não vão, né, não procuram, né, um manual, que é a Bíblia. O manual é a Bíblia. Vai ali ver. Vai ali ler, ver se aquilo é verdadeiro que estão falando. Estude. Tá? Em nome de Jesus. Então, se não procedem de Deus, o crente deve, no mesmo instante, rejeitar e repreender tal espírito e a sua falsa doutrina. E maneira de reconhecer esses espíritos é observar sua confissão de fé a respeito de Jesus. Todo espírito que confessa de Jesus veio em carne, né? Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Então, Jesus veio, né? Porque inclusive até mesmo depois que Jesus voltou ao Pai, né? Ele teve naquela época, né, alguns falsos profetas que falavam que Jesus não veio em carne, que ele veio só em espírito. Né? Então toda vez que nem eu acabei de falar ali sobre o nome de Deus, né, tá negando o nome de Jesus. Né? Se fala que é através do nome de Deus que nós seremos salvos e não da morte de Cristo na cruz, está dizendo que Deus não existiu. Ah, não, é o nome de Deus que salva. Se é o nome de Deus que salva, né, Jesus não morreu na cruz. Então Jesus não existiu.
Então, para ver como inconscientemente essas pessoas, eles estão negando a Jesus. Estão negando que Jesus veio em carne. Estão negando que Jesus morreu na cruz. Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado com falsos mestres. Né? Se vocês verem, eu vou colocar no grupo, então vou colocar no grupo lá os vídeos, negócios que eles estão falando, tá? Para vocês terem noção do que é aquilo ali. Parece uma coisa tão bobinha. Parece uma coisa, não tem muita preocupação, não estão. Mas se você olhar por esse lado, eles estão negando que é através da morte de Jesus que nós somos salvos. Que é a morte de Jesus que nós vamos para a eternidade. E não através do nome de Deus. Porque o nome de Deus nós não sabemos. Então, a gente tem que cuidar muito com isso. São coisas sutis, muito sutil, porque o diabo ele muitas vezes trabalha na sutileza. E numa dessas você fica, meu irmão. Porque você está negando o nome de Jesus. Você está negando o nome você está negando o nome de Jesus. Porque se não fosse necessário Jesus, os judeus estavam salvos. Se não fosse através da morte de Jesus, do nome de Jesus, do sangue de Jesus, os judeus estavam salvos. E os judeus não estão salvos. Os judeus não estão salvos. Eles vão ter que aceitar Jesus para ser salvo. Então cuidem, eu vou colocar depois lá no grupo para vocês darem uma olhada, né, e para vocês perceberem como é que é sutil o ataque do diabo. Tá? Então é assim, por quê? Leiam a palavra, estudem a palavra, se aprofundem na palavra. Né, meu Deus, é uma coisa assim que muitas vezes eu fico... a gente está tendo essa oportunidade de estar lendo a palavra, de estar esmiuçando ela mesmo, compreendendo ela, né, e a gente vê que muitas vezes as pessoas não estão querendo. Daí depois vem essas pequenas sutilezas e levam. Aí quando você vem, toca a trombeta, e aí tu abre os olhos e me diz, por que eu fiquei? Ah não, Senhor, eu fiquei porque eu adoro o teu nome, porque mas esqueceu de Jesus. Que ele é o caminho, ele é a porta estreita, querido. É através dele que nós vamos entrar no reino eterno. É através dele que nós vamos ver a face de Deus. Se não for através de Deus, nós não vamos. Através de Jesus, nós não vamos. Essa é a verdade, porque se for assim, os judeus já estão salvos. Para que Jesus veio então? Para nós, só para nós? Né? Então cuidem disso, cuidem. Podemos ver nisso que a encarnação de Cristo é central e vital à fé cristã. Na sua primeira demonstração contra o anticristo, em primeira epístola de João, capítulo 2, do versículo 18 ao 29, João diz: quem é o mentiroso? Não aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Se você nega que Jesus é o caminho, que Jesus é a salvação, que é só através do nome de Deus, porque lá eles falam que só aquele que pronunciar o verdadeiro nome de Deus está salvo. Então para que Jesus morreu na cruz? Para que Deus enviou Cristo morrer na cruz? Para fazer teatro? Para fazer filme? Para fazer série na televisão? Não, né? Um dos ensinos disseminados pelo gnosticismo, naqueles dias era o de que no homem a matéria só contém maldade, que somente o espírito é bom. Isto leva à conclusão de que Jesus não poderia ser Deus encarnado, porque Deus é espírito, dessa forma, sendo ele bom, não poderia ter nada com a carne, uma vez que a matéria só contém maldade. Nesse ensino de origem filosófica, anula a doutrina da redenção e da salvação, uma vez que somente através do sangue remidor de Cristo Jesus e que obtemos o perdão pelos nossos pecados. Né? Através desse gnosticismo aí, né, vem várias outras doutrinas, querido. Várias outras seitas são fundamentadas em cima de coisas assim. Né? Então nós temos que cuidar. O gnosticismo naquela época, quando Jesus estava lá, quando Paulo, né, e todos os apóstolos, aqueles homens, né, que foram inspirados por Deus para escrever ali todos os livros do Novo Testamento, né, eles lutavam, eles falavam isso. E onde é que estava esse gnosticismo? Né, dentro das igrejas, como está hoje em dia. Muitas vezes ali né, transvestida, né, com uma capa, né, de ovelha, mas na verdade é lobo. Na verdade é um leão, o leão que está ali em volta, só esperando para atacar, e aí fala uma palavrinha. Não, você tem que falar o nome verdadeiro de Deus para ser salvo. Lá esqueceu, lá refutou o nome de Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Amém, queridos?
Em 1 João, capítulo 4, versículo 3, né, aqui ele fala, né, sobre o espírito do anticristo. Que fala assim, ó. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. O anticristo, né, como nós acreditamos, né, que a volta de Jesus está muito próxima, para os próximos anos, provavelmente o anticristo já está. Mas o espírito do anticristo já estava desde aquela época. Então aqui, ó, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos. Não é só o 3, é só o 3. A prova fundamental de que o espírito é verdadeiro é a sua confissão de que Jesus veio à terra em carne, isto é, como homem. É evidente que, além dessa confissão, precisamos verificar seu sistema de doutrina, então, muitas vezes pela doutrina também, né? Tem muitos que até dizem, né, falam de Jesus, né, mas a sua doutrina não fala, né, um dos exemplos que a gente pode colocar, né, sobre isso aí, né, sistemas de doutrinas, né, do Espiritismo, né, que até confessam Jesus, falam de Jesus, mas a doutrina deles não é coisa, né? Até a própria testemunha de Jeová, que é mais um, né, que nega, né, que é somente através de Cristo, né? Os testemunhos de Jeová, eles negam que é através de Cristo, tá? Eles negam que é através de Cristo, tá? Então, porque é Jeová, tanto que eles falam Jeová, que é um dos nomes que, né, para Deus, né? São as testemunhas de Jeová. Então, nós temos que cuidar disso. Então, sistema de doutrina e seu testemunho cristão autêntico. E qual é o testemunho cristão autêntico? O que está no Novo Testamento. Da mesma forma, a comprovação do espírito falso, como vimos, é a sua negação de que Cristo veio em carne. Tal pessoa não procede de Deus. Esse é um espírito do anticristo. Então, todas aquelas doutrinas, todas aquelas igrejas, né, que não pregam, que não falam que é através de Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o que salva, Ele é o Salvador, né? Todos esses são anticristos, tem o espírito do anticristo junto. Observemos que é o espírito do anticristo, não o próprio anticristo. Esse espírito teve origem em Lúcifer, né? No demônio, em Satanás, na velha serpente, quando se rebelou contra Deus para ficar acima dele. Esse espírito de rebelião prevalece no mundo desde então. Aqueles que são de Cristo sabem que é uma batalha espiritual se travando constantemente. Essa batalha se intensifica a cada dia e inclui todo membro da Igreja do Senhor. A peleja entre a santidade e o mundanismo, a luz e as trevas, a verdade e a mentira, estão se intensificando. Um dia o espírito do anticristo será personificado em um ser humano, assim como Jesus Cristo veio em carne, o anticristo também terá que vir em carne. Todo mundo, tem vários que falam que não. Então fala que é o espírito, né? O espírito, sim, o espírito já está aqui, né? Mas assim como o Espírito Santo também andava na terra desde antes da fundação do mundo, né? Então, o espírito de Deus, né? Jesus também teve que ser encarnado. Então Satanás, né? Satanás não, o anticristo vai ter que ser também em forma de carne. Então essa batalha científica cada dia inclui todo membro da Igreja do Senhor. A peleja entre a santidade e o mundanismo, a luz e as trevas, a verdade e a mentira estão se intensificando. Um dia o espírito do anticristo será personificado em um ser humano, o qual será o verdadeiro anticristo, o falso Messias enviado de Satanás para atormentar a terra. Né? Talvez até já esteja vivo por aí, apenas aguardando o tempo de sua manifestação. Mas também, né? Em 1 João 4, do capítulo 4 ao 6, ele fala que maior é nosso Deus. Né? Maior é nosso Deus. Né? Então, do 4 ao 6 fala assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo.
Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, o espírito do engano. Né? Sois de Deus, diz João. Sois de Deus, diz João. Depois ele se inclui no grupo. Somos de Deus. Somos dele e temos vencido esses falsos espíritos ou profetas. Somos vitoriosos contra o mal, porque maior é a Deus, o Deus que está em nós, em que nós habita, do que aquele enganador e príncipe das trevas que está no mundo. Isso prova que o mundo pecador não faz parte de nós. Há uma distinção, há uma separação. Deus está conosco e através dele temos vitória, mas não podemos esquecer-nos da luta espiritual e nos tornar indolentes e acomodados. Se facilitarmos, seremos conduzidos pela força do mal e levados para dentro do círculo da mentira. Por que que? Mas é... eu vou dar um exemplo aqui das 10 virgens. 5 tinham azeite de sobra e 5 não tinham. As que estavam acomodadas, achando que o noivo não vinha, é isso que a gente tem que se lembrar, que ninguém sabe quando o noivo vai vir, quando Cristo vai vir. Então a gente nunca pode estar acomodado. Porque um deslize, aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Porque muitas vezes a gente acha que não, mas nesse momento que nós estamos em pecado, nós estamos fora da salvação, que estamos ali servindo a Satanás, e não servindo a Deus, e se Jesus volta. Então a gente tem que cuidar com isso. Se facilitarmos, Deus está conosco e através dele temos vitória, mas não podemos esquecer-nos da luta espiritual e nos tornamos acomodados. Se facilitarmos, seremos conduzidos pela força do mal, elevados para dentro do círculo da mentira. Nossa total dedicação ao Senhor é de suprema importância. Nossa oração diária deve ser: Pai, permanece em mim, ocupa todo o meu coração com a tua verdade, envolve a minha vida com teu amor e teu poder. Assim serei vencedor e continuarei a crescer e a produzir frutos abundantes para o teu reino. Amém? Vamos fazer essa oração? Você daí me segue. Pai, permanece em mim, ocupa todo o meu coração com a tua verdade, envolve a minha vida com teu amor e teu poder. Assim serei vencedor e continuarei a crescer e a produzir frutos abundantes para o teu reino. Amém. Amém, queridos? Então, que essa seja a nossa oração diária. João, continuando na sua primeira epístola, capítulo 4, do versículo 7 ao capítulo 5, versículo 5, ele fala do amor verdadeiro e da fé vitoriosa. E qual a origem do amor de Deus? Qual a origem do amor de Deus? Isso está em 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, a origem do amor de Deus é porque Deus é amor. A origem do amor de Deus é porque Deus é amor. Então, a origem do amor de Deus é porque Deus é amor. Quando falamos que Deus é amor, queremos dizer que seu caráter e sua natureza são constituídos de amor. Podemos ver isso na criação, pois ele criou o mundo e o homem para demonstrar o seu amor. Ele queria ter algo para abençoar a sua própria natureza, desejava derramar sobre a terra e a humanidade o seu amor. O homem foi criado para receber bênçãos inumeráveis do amor divino, qual fonte que jorra para sempre aqui na eternidade. Assim, aquele que nasce de Deus e conhece a Deus, ama a Deus e também ao próximo. Aquele que não é nascido de Deus não o conhece e, portanto, não o ama. Para amar a Deus, com esse amor, é importantíssimo nascer de novo e conhecê-lo, pois ele é o amor. Então, isso aqui a gente não precisa nem falar mais nada. Se Deus é amor e nós dizemos que nós amamos a Deus, e não amamos ao nosso próximo, então quer dizer que em nós não habita o amor, não habita Deus.
E em 1 Pedro, versículo 4, desculpa, 1 João, capítulo 4, versículo 9 ao 11, ele fala da manifestação do amor de Deus. 9 e 11. 7, 8. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Então, o ato máximo de amor, o ato máximo de amor de Deus, deu-se quando Ele enviou seu Filho ao mundo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, e viva para sempre. Então, não somente o enviou à terra, mas para viver entre os homens, a fim de revelar o amor de Deus. João explica bem essa manifestação do amor divino nos primeiros 14 versículos do seu evangelho, lá no evangelho de João, que nós já estudamos. A palavra unigênito nos revela que Deus não tinha outros irmãos, que Jesus não tinha outros irmãos com ele, isto é, filhos de Deus. Jesus é o único filho de Deus Pai. Como unigênito, Jesus veio ao mundo revelando sobre todos os aspectos, a natureza e o caráter do Pai. Jesus é a plena manifestação de Deus e essa manifestação, por sua vez, plena de amor. O Filho veio ao mundo como propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação significa aquilo que satisfaz e ocorre somente 3 vezes no Novo Testamento. Em 1 João 2,2, em 1 João 4,10 e em Romanos 3,25. Cristo veio não para oferecer sacrifício, mas para ser sacrifício. O sacrifício perfeito de Deus para morrer por nossos pecados. O versículo 10 diz: nisso consiste o amor, que Ele nos amou e enviou Jesus para pagar o preço de nossas iniquidades. Isto é, satisfazer a justiça divina exposta na lei com seu sangue. Então, com sua morte, pagou a dívida das transgressões de toda a humanidade. Oh, glória! Em 1 João, capítulo 4, versículo 12 ao 21. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é que nós aperfeiçoamos o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é também nós somos deste mundo. No amor não existe nada. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Entendeu? Isso é o aperfeiçoamento do amor. Quando aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, Deus fixa a morada em nossos corações. Ele está em nós e em nós permanece. Essa permanência aperfeiçoa seu amor em nós, e à medida que seu amor é aperfeiçoado, nós amamos o próximo, podendo este, assim, ver a manifestação de Deus em nossas vidas. O nosso próximo não vê fisicamente a Deus, mas seus olhos começam a ver em nós algo que revela a Deus. Alguns dos sublimes resultados da permanência e aperfeiçoamento do amor de Deus em nós são: primeiro, Deus nos concede seu Espírito. Segundo, temos confiança no dia do juízo. Terceiro, o perfeito amor lança fora o medo.
E 4, amamos nossos irmãos. O versículo 17 e 18 falam de confiança e de perfeito amor. Observemos especialmente a palavra perfeito. O amor do Senhor é um amor perfeito, total, completo, que não falha em nada. Quando este amor faz parte da nossa vida, não há lugar para o medo, o temor, a inquietação. No dia do juízo, estaremos descansando tranquilamente no amor divino, sem qualquer pavor de ira de Deus, porque esta não nos caberá. E a evidência do amor de Deus, né? João fala, né, em sua epístola, no capítulo 5, do 1 ao 5. Né, a fé que vence o mundo. Né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem ama os filhos de Deus, ama a Deus. E quem ama a Deus, pratica seus mandamentos. Isso evidencia que o amor do Senhor permanece no seu coração. Nem sempre é fácil cumprir os mandamentos do Pai, pois as inclinações da carne nos prejudicam. As dificuldades no lar tomam muito tempo, que deveria ser entregue a Deus, até nos tornamos espiritualmente preguiçosos. Mas os mandamentos do Altíssimo não são penosos. A palavra penoso significa pesado, um fardo incômodo, difícil de carregar. As leis do Senhor são assim. Quando as obedecemos, vencemos o mundo, e o recurso principal para vencermos é a nossa fé, resultante do nosso nascimento. Tendo fé, começamos a andar na verdade em obediência ao Senhor, guardando os seus mandamentos, vencendo o mundo, o mal, as tribulações e o tentador. E para finalizar, né, a nossa aula, né, vamos ver o testemunho e a confissão que temos, né? A confiança que temos. 1 João, no capítulo 5, né, capítulo 5, do versículo 6 ao 21. Né? O testemunho nós veremos no capítulo 5, do 6 ao 12, que fala assim: o tríplice testemunho sobre Cristo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes são um. E três são que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus tem a vida. Amém, queridos? Então há várias opiniões sobre o significado de água e do sangue que encontramos no versículo 6 desse trecho. A mais viável, porém, é aquela que interpreta a passagem referente ao batismo e à morte de Cristo. O batismo foi o ponto inicial do seu ministério público e a crucificação o término. O Espírito, justamente com o batismo, a água e a morte, o sangue, testifica. Este é aquele que veio. Jesus Cristo veio para efetuar a vontade do Pai e para cumprir esse plano de Deus. Era necessário que ele passasse pela água e pelo sangue. Esses dois atos, mais o testemunho do Espírito, evidenciam que Jesus era o Filho de Deus enviado para a salvação dos homens, um testemunho tríplice da obediência de Cristo. Se aceitamos o testemunho dos homens, muito mais devemos aceitar o testemunho de Deus. No Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, no capítulo 19, versículo 15, encontramos uma lei que diz que o testemunho de uma só pessoa contra alguém não é suficiente para definir um culpado, e que é necessário o testemunho de 2 ou 3 pessoas para estabelecer o fato. Então, podemos crer na veracidade do testemunho da Trindade, na terra aquilo que Deus nos transmite sobre seu Filho. Infelizmente, muitas pessoas aceitam rapidamente o testemunho dos homens e rejeitam
o que Deus fala. João recomenda que coloquemos em primeiro lugar o testemunho de Deus. Se uma pessoa não crê na palavra do Altíssimo, isso a faz mentirosa. O homem que dá crédito ao Senhor tem em si o testemunho. Em outras palavras, tem a vida eterna. A diferença é notável. Todo ser humano que aceita a veracidade do Pai tem a vida eterna, e aquele que faz de Deus um mentiroso já é condenado e continuará assim, a não ser que se arrependa e confesse que Deus é o Senhor. Em 1 João 5,13, fala assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Essa é o objetivo, o objetivo da epístola. No versículo 13 encontramos o objetivo pelo qual João escreve esta epístola, a fim de que saberdes que tendes a vida eterna. O Evangelho segundo João foi escrito com finalidade de evangelizar. Sua primeira epístola foi escrita para assegurar aos crentes que eles estavam salvos e eram parte da família universal de Deus. Em 1 João 5, 14, 19, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão, cometer pecado, não para a morte, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá ele e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A palavra jaz significa está ali, está naquele local, jaz. No fim de suas palavras, João fala de nossas orações e de nossos pedidos perante Deus. Ele nos garante que o que pedirmos segundo a vontade do Pai, segundo a vontade do Pai, nos será concedido. Podemos nos aproximar de Deus sem medo, com confiança, coragem e falar honestamente a Ele. Ele ouve nossas petições e os atende com alegria. Tenhamos a certeza de que esse privilégio é uma das bênçãos resultantes do nosso conhecimento da vida eterna que temos nele. Podemos e devemos interceder pelos outros. Notemos no versículo 16 o apóstolo falando sobre a intercessão por nossos irmãos na fé. Se um membro da igreja se encontra em pecado, nossa responsabilidade é de orar a Deus em seu favor, não criticá-lo e nem condená-lo, mas compassivamente orar em seu favor, com amor e lágrimas, ajudando-o a retornar ao caminho certo. Notamos que João faz uma distinção entre dois tipos de pecado. O primeiro não para a morte, o segundo para a morte. Agora sabemos que todo aquele que vive no pecado morrerá eternamente. Então, qual é a diferença entre os dois tipos de pecado? O pecado não para a morte é perdoável. Quem comete esse tipo de pecado logo se sente arrependido e confessa a Deus o seu erro, então recebe dele perdão. O pecado para a morte é aquele que inevitavelmente conduz o homem ao inferno. É aquele pecado do qual o homem persiste sem arrependimento, sem confissão. Esse tipo de pecado ocorre quando alguém rejeita Deus totalmente. João não nos proíbe de orarmos por tal pessoa. Não é um mandamento. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. Versículo 16. Ele não está aqui ordenando, oprimindo a intercessão por essas pessoas. Ele está apenas informando que não somos obrigados a orar por tais irmãos. Por quê? Porque é uma dificuldade tremenda distinguir se o irmão tem pecado para a morte ou se há possibilidade de reconciliação. Não nos cabe fazer tal distinção. Não nos compete ficarmos à procura de irmãos que porventura tenham cometido iniquidade mortal. Não nos é atribuído o cargo de detetives ou discernidores do Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que orar por todos. Efetivamente não é esta a nossa responsabilidade, mas sim orarmos pelo irmão que está com pecado e ponto final. Se ocorrer a raridade de uma revelação de alguém que tenha cometido pecado para a morte, então, e somente quando tivermos essa certeza absoluta, cessemos de orar por ele, porquanto as nossas intercessões em nada iriam mudar o curso de sua vida. Mas não nos esqueçamos, não nos cabe julgar, mas orar, pedindo a misericórdia de Deus por eles. João conclui a sua epístola
né, no capítulo 5, versículo 20 e 21, falando assim: Cristo é verdadeiro Deus e deve ser adorado. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para recebermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que nos guardar dos ídolos. Né? E os ídolos muitas vezes não são aquele que é feito de barro, de pedra, de sei lá do que, madeira. Né? Muitas vezes os ídolos são pessoas, são nossa família, nosso carro, nossa empresa, o dinheiro. Né? Então nós devemos nos guardar, né, dos ídolos. Amém, amados? Então, mais uma aula, né? 8ª aula, estamos aí indo para o final do estudo das epístolas gerais, né? Lembrando que faz parte também das epístolas gerais de Hebreus, mas Hebreus, né, nós vamos ter um estudo separado só de Hebreus, né? Então, nós estamos chegando ao fim demais. Então, semana que vem, nós vamos estudar a 2ª e 3ª epístola de João, e na última semana nós estudaremos a epístola de Judas, tá? Então, quero agradecer a Deus pela vida de cada um, né, que tem assistido essas aulas, né, que tem mesmo tocado o seu coração, tem mesmo sido, tem gerado mudanças na sua vida, né, assim como tem gerado na minha. Eu agradeço a Deus por isso, porque aqui também eu me preparando para essas aulas, lendo, né, a sua palavra, né, aprofundando nela, né, a gente tem crescimento também, né, então eu gostaria de agradecer a vocês, né. Claro que a gente faz essas aulas, né, que eu faço essas aulas, né, para Deus, né, para Deus, na verdade, Ele sabe, né, que é para Ele, para que meus irmãos possam, né, não serem enganados por falsas doutrinas nem falsos mestres, né, esse é o meu mover, né, que meus irmãos possam também ter conhecimento e não se deixarem enganar, né, pelas falsas doutrinas. Tá? Então que Deus abençoe cada um, alcance suas casas, né, suas famílias, seus trabalhos, né, onde estiverem. Também, Senhor, que o Senhor possa estar também revelando Tua palavra, né, dando discernimento, né, dando sabedoria, né, para todos aqueles que ainda vão assistir essa aula, que essa aula fica gravada. Né, então, também nós clamamos também, né, por nosso país, pelo Brasil, né, por seus governantes, né, os governantes federais, lá na esfera federal, né, estadual, municipal, né, que o Senhor, né, que é o coração, né, tua palavra fala que o coração do rei está nas tuas mãos, então o Senhor pode mudar o coração, né, de todos esses governantes que estão aí, né, nós clamamos por misericórdia para esse país, né, e também clamamos pela nação de Israel, né, que haja paz naquele lugar, né, que a tua palavra mesmo chegue para eles, né, e que eles possam mesmo se entregar ao Senhor, né, também que haja paz ali em Gaza, que haja paz na Rússia, né, então nós estamos vendo cada vez mais Mateus 24 se cumprindo, né, então a gente sabe que está muito próxima, né, iminente a volta de Jesus, né, então e nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado essa, né, o Senhor deixou a sua palavra, né, para que nós não fôssemos pegos desprevenidos, né, então nós temos que cuidar e vigiar, né, e essa é a minha oração, né, que o Senhor mesmo dê força, né, nos dê força para que nós possamos passar esses últimos tempos e resistir a esses últimos tempos. Tá? Em nome de Jesus eu agradeço, né, e até sábado que vem, né, nós estudando a 2ª e 3ª epístola de João, né, e que vai ser bênção também. Tá? Em nome de Jesus eu agradeço a todos, né, que Deus abençoe a cada um. Amém?